Salve, salve, comunidade intelectualizada de Ceilândia e Braslândia. Bom dia, professor. Bom dia, professora. E um bom dia especial para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Eu sou a professora Valdirene Reis, também conhecida como VAL. Sou coordenadora intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem de Ceilândia e estarei mediando a atividade desta manhã. Estarão aqui comigo, realizando a tradução simultânea em Libras, as nossas queridas professoras especializadas e especiais, Raíssa e Caroline Sandi. Na curadoria do nosso chat, temos a também coordenadora intermediária do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, Liliene Veloso. Ela estará identificada no seu chat como Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. E você poderá interagir conosco enviando seus elogios, suas críticas, as suas dúvidas e as suas questões. Temos também na execução dessa atividade um importante grupo, a execução técnica da live. São os nossos MCs tecnológicos e hoje nós temos duas moças muito especiais. Estão aqui conosco nessa execução técnica a professora Sandra Campelo e a professora Érica Lilian. Desde já, gratidão para essa equipe nota 10, que vai fazer dessa nossa manhã um momento muito especial e de muita aprendizagem. Hoje são 11 de setembro de 2020 e nós estamos aqui ao vivo pela plataforma StreamYard via YouTube em nosso mais novo canal de comunicação, formação continuada e fomento de práticas pedagógicas da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. É com muita alegria que a gente criou esse espaço maravilhoso. E você não se esqueça, hein? Se inscreva em nosso canal. Tem uma tarjazinha aqui, ó, abaixo do seu vídeo, onde nós solicitamos que você se inscreva no canal da sua regional. E você também, que é de outra regional, nos acompanhe, porque nós temos muita coisa boa acontecendo aqui nesse espaço. Não se esqueça também de tocar o sininho. Ele vai te notificar todas as vezes que nós tivermos atividade para que você nos acompanhe. E não esqueça também de avaliar a nossa atividade. Como? Dando um like, um joinha no nosso vídeo, que já estará aqui no nosso YouTube, para quem quiser assistir e que não pôde estar aqui ao vivo conosco. Então, vamos lá. Nós estaremos realizando agora o nosso encontro de articulação pedagógica. Isso mesmo, é um encontro que acontece semanalmente no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Só que hoje, de uma maneira bem especial, estaremos com a parceria do SED 16. O SED 16 estará aqui conosco, com seus profissionais, com a sua prática, enriquecendo o nosso encontro articulado. Nós temos aqui também convidados especialíssimos. Nós temos o CEF 28 aqui conosco, temos o CEF 30 de Ceilândia e temos também o CEF 1 de Braslândia. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são convidados muito especiais no nosso encontro de articulação pedagógica. E para dar boas-vindas, deixar um salve, deixar uma força positiva para a gente quer ouvir um pouquinho a palavra do líder do grupo do SED 16. Vamos conhecer o professor Wellington Germano. Ele é diretor do SED 16. Bom dia, Wellington. Seja bem-vindo. Bom dia, Val. Bom dia a todos e a todas. É com satisfação que recebemos cada um de vocês, ainda mesmo que virtualmente, né? Nós, a equipe gestora do SED 16, em parceria com a Unieb e da Regional de Ensino de Ceilândia, com as pedagogas e psicólogos do CEF 28, CEF 30
e CF1 de Braslândia, incentivamos a formação continuada dos profissionais de educação. E entendemos que esse é o caminho para a busca de novos conhecimentos e para a formação de profissionais de excelência, certo? E consideramos também a avaliação como parte imprescindível do processo de aprendizagem. Então, desejamos a todos, né, uma excelente manhã de trabalho. E agradeço a presença de todos, e especialmente o nosso convidado, Eri. Tá? E para continuar o trabalho, Val, passo a palavra novamente para você. Bom dia. Bom dia, Wellington. Nós que agradecemos a sua equipe, que você está de parabéns, hein? Você tem uma equipe muito especial e o SED 16 arrasa, viu? Parabéns para todos vocês. Então, pessoal, hoje o nosso encontro tem um formato desafiador. Nós pretendemos aqui realizar uma roda de conversas com pessoas representantes dos diversos atores do cenário educacional. Então, nós vamos ter aqui diretor de escola, vamos ter professor, vamos ter pedagogo, vamos ter estudante, vamos ter mães dos estudantes. Então, vai ser um encontro bem dialógico com o nosso palestrante. E, para iniciar, eu quero compor um sofá. Não é a mesa, é o sofá, porque nós vamos conversar aqui nesse espaço virtual de maneira bem agradável e bem construtiva. Para iniciar, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial, que é o professor Erizevelton Silva Lima. O professor Eri, ele é pedagogo, doutor em educação, com ênfase em avaliação pela UNB. Ele é mestre em educação na área de política e administração pela Universidade de Brasília. E o Eri, ele é apaixonado por formação de docentes. Então, ele está no encontro certo, está no sofá certo, hein? Atualmente, Eri está diretor da Escola Classe 29 de Itaguatinga. E uma informação muito importante e interessante, hein, que a gente descobriu sobre o Eri. Ele deseja fazer parte do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Quanto a isso, professor Eri, depois nós vamos ter uma conversa particular, hein? Eu acho que a gente vai precisar muito de você no SEA da Ceilândia. Vem para cá, meu querido Eri, seja bem-vindo ao nosso sofá. Vem para cá. Ele vai ficar aqui compondo o nosso sofá até que eu chame todos os convidados. Para compor a nosso sofá, nós temos também a professora Edna Barroso. Edna Barroso é pedagoga do CEF 30 de Ceilândia, mestre e doutora em educação pela Unicamp. Seja bem-vinda, querida. No nosso sofá teremos também a professora Rosane Mendonça. Ela é coordenadora pedagógica do SED 16 de Ceilândia, a Escola do Wellington. Ela é membro do Grupo de Pesquisas e Estudos em ADC e LSF do Instituto Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é especialista em gestão e orientação educacional e educação inclusiva. É mestre em letras, linguagens e letramento pela Federal de Uberlândia. Vem para cá, mineirinha. Seja bem-vinda. Vai compor a mesa conosco também outro membro do SED 16, o professor Saulo. Ele é coordenador pedagógico no SED 16 de Ceilândia. Ele também é doutor em Sociologia pela UNB, é integrante do Grupo Nacional de Pesquisa, Cultura, Memória e Desenvolvimento do CNPq. Seja bem-vindo, Saulo. Que alegria ter vocês aqui. Vamos compor o nosso sofá também com a pedagoga do nosso serviço, do serviço especializado, assim como a Edna, professora Fernanda Fantini, que compõe a equipe do SED 16 como pedagoga com especialização em coordenação pedagógica pela UNB. Gostaria de deixar também aqui representado neste sofá maravilhoso
a participação dos nossos estudantes do SED 16. Nós teremos um vídeo aqui apresentando a fala da nossa estudante Maria Eduarda Gonçalves, ela é do 3º ano C, e teremos também um vídeo do nosso estudante Shanli, que é do 2º ano H. Teremos também a representação da participação de 2 mães lá de Braslândia, lá do CEF1 de Braslândia. Nós temos a mãe Maria Cleuda e a Gláucia de Oliveira, que falará conosco através dos vídeos. Muito obrigada pela participação de todos vocês, e é com muita alegria que eu peço para as nossas MCs tecnológicas tirar um print desse sofá composto aqui. Vamos fazer pose. Muito obrigada. Agora nós vamos desfazer essa mesa, essa mesa não, esse sofá. Vamos desfazer esse sofá e vamos ficar aqui apenas com o nosso convidado especial, professor Eri, que vai falar um pouquinho para nós o que ele pensa sobre avaliação formativa, concepções e prática. Obrigada, Eri. Ok, obrigado. Bom dia, me ouvem bem? Sim. Então, ok, vamos começar. Primeiro, quero agradecer o convite, parabenizar por esse formato que já gostei de início e já deu certo. A gente vai ouvir os diferentes segmentos e vamos ter a participação que eu sempre acho incrível de ouvir os alunos, a comunidade. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, é um prazer colaborar com nossa rede, né? Também agradecer o reencontro com a colega Edna Barroso, que a gente já trabalhou junto, e agora a gente se reencontra aqui nesse espaço virtual, e todos esses convidados também muito especiais. A nossa rede tem um corpo muito qualificado, por isso que eu digo que a gente ainda pode muito mais. Eu não vou me alongar, porque as participações também vão organizar e dar o tom desse encontro. Eu vou fazer aqui algumas breves palavras sobre a avaliação. Também quero destacar que o grupo de pesquisa ao qual faço parte, né, coordenado pela professora Benigna, alguns membros estão já participando, estão assistindo, inclusive a própria professora Benigna, que sempre nos acompanha nessa temática da avaliação. Pessoal, então vamos lá. A avaliação sempre foi um capítulo muito tenso, é um momento muito angustiante na vida das pessoas. O Luiz Carlos de Freitas, que é de lá da universidade onde Edna se especializou, na Unicamp, ele diz que a avaliação abre e fecha portas. E é exatamente o medo desse fechar de portas que, ao longo dos tempos, vem trazendo algumas angústias, e a avaliação nunca consegue, né, nunca conseguiu uma unanimidade em relação aos seus propósitos. Eu vou fazer uma conversa aqui também um pouco diferente das que eu tenho feito nas outras lives, nas outras participações, que eu quero destacar um pouco a questão da legislação educacional brasileira e esse capítulo da avaliação. Então, vamos pegar a Lei 4.024 de 61, a que estabelecia o primário, o ginásio, ginasial, colegial. Muitos aqui ainda usam esse termo, mas ele é da lei, ele estava vigente no nosso país, na Lei 4.024 de 61. Essa lei, ela tinha uma particularidade que poucas pessoas entenderam o malefício que ela causou para toda a sociedade. Quem lembra do exame admissional? Então, esse exame admissional acontecia da antiga 4ª série para a 5ª série, e aqueles estudantes que não passassem nesse exame, bastante classificatório, eles não podiam continuar os estudos. De certa forma, era uma estratégia do Estado brasileiro e do governo brasileiro, que percebia, por meio da prova, do teste, de uma espécie de avaliação, que não é bem isso, uma forma de selecionar quem poderia estudar ou não. Se nós observarmos o resultado disso, o impacto disso na sociedade, nós vamos perceber que
Todos nós, né, temos no mínimo 4 avós, né, 2 do lado do pai, 2 do lado da mãe, independente de se 2 pais ou se 2 mães. Mas praticamente nenhum dos nossos avós tem curso superior. Eles foram impedidos de continuar estudando por uma estratégia legal, à época, que era esse exame admissional. E a gente tinha aí muito a força da avaliação como instrumento de classificação, de seleção e de exclusão. 10 anos depois, a gente tem outra LDB, né, que alguns nem chamam de LDB, mas era uma LDB, que é a Lei 5692 de 71, que vai fazer 50 anos, o ano que vem, e essa estabeleceu o antigo primeiro e segundo graus, cursos técnicos, profissionalizantes. O Brasil começa a importar dos Estados Unidos tudo que é forma de tecnologia educacional, fazendo uma transposição equivocada desses modelos e tornando também a avaliação, agora com o advento da psicologia, dos testes padronizados, você começa a entrar numa seara também que intensifica os testes e instrumentos como se a avaliação eles fossem. Eu digo como se a avaliação eles fossem, porque testes e provas são instrumentos, eles não são avaliação. A avaliação é o que eu faço com eles e o que eu passo a reorganizar no meu trabalho pedagógico com ele. Até então você nem ouvia sequer falar de envolver os alunos, de envolver as pessoas nos processos de avaliação. O capítulo da avaliação na história da educação brasileira, ele é algo meio obscuro, é uma caixa preta, na verdade, porque quando a gente para pensar nas diferentes licenciaturas, mesmo quem fez pedagogia, poucas pessoas estudaram avaliação. No muito era um texto que era dado na disciplina de didática, e por aí a gente então percebia que essa questão da avaliação, ela muito mais era uma questão de práticos, do que necessariamente de uma área de estudos, né? E aí o que a gente vai perceber no tocante a essa questão da legislação? Só um minutinho. Eu estou na escola e o trabalho não para, né? Eu já pedi para alguém cuidar ali. Pessoal, então o que acontece? Quando a gente começa a perceber, aí você entra num processo da década de 70 do Brasil desenvolvimentista. E essas tecnologias educacionais, elas são importadas e grande parte delas, na verdade, a gente sabe da grandeza continental desse país, eram modelos que não chegavam de fato a todas as escolas. Tanto é, olha só que interessante, quando você chega na década de 80, você ainda tem as pessoas, na década de 90, você ainda tem as pessoas falando que o filho está no primário, o outro está no ginásio, o outro está no colegial. A nomenclatura da legislação, ela é tão forte que ela permanece mesmo quando a legislação é substituída. Só que aí, depois a gente começa um movimento na década de 80 pela redemocratização desse país. E com esse movimento, a gente tem na Constituição de 88 um marco extremamente importante que muda totalmente a configuração de todas as categorias pedagógicas do cenário educacional. É a inserção na Constituição da educação como direito público subjetivo. Isso muda substancialmente inúmeras outras questões. Como no Brasil as coisas são a longo prazo, não foi de imediato. Tanto é que a Lei 5692 de 71 continuou vigendo, mesmo com a Constituição de 88, até 96, quando a gente tem uma nova LDB, que já não é mais tão nova assim, que começa, então, a trazer a inspiração da Carta Magna para a educação. Se a educação é direito, direito não se discute. Direito tem que ser garantido. E como direito, não é justo uma escola excluir as pessoas, ela tem que incluir. Com a Constituição de 88 também, e a gente vai observar nos dados, que a redução, né, dos elementos da reprovação, que é outro braço forte
utilizado pelos instrumentos avaliativos, ele também começa a ter uma modificação. Mas, mesmo assim, o cenário educacional brasileiro ainda é muito excludente e sempre se utilizou de testes e provas para justificar essa exclusão. E nós sabemos que testes e provas não são confiáveis e nem são científicos, como alguns acreditam. Basta que eu mude o avaliador, que muda-se a avaliação, mudam-se os critérios e mudam-se as formas de avaliar. Nesse sentido, o que eu quero dizer, então, para vocês? Já para finalizar e a gente passar para as nossas conversas com os participantes. A avaliação, ela tem diferentes funções. A função diagnóstica, a gente precisa dela e ela é sempre bem-vinda, né? O pessoal das equipes sabem do valor dela. E a avaliação diagnóstica, ela pode ser um braço muito forte para a avaliação formativa. Mas na nossa rede, principalmente nos CEFs, nos SEDs, nos SEM, a gente convive com duas lógicas contraditórias. De um lado, os documentos e as orientações pedagógicas que orientam aos docentes que façam uso de uma avaliação formativa, mas a gente ainda convive com a avaliação somativa, que são os pontos, notas, médias, que no final resultam em algo, e esse algo é utilizado para classificar. Se aprovado, reprovado, recuperação. Algumas pessoas, inclusive, falam, mas a avaliação formativa não tem recuperação? Não, não tem. A recuperação é uma estratégia da avaliação somativa. A avaliação formativa, ela faz a observação no processo, corrige o fluxo no processo e procura garantir as aprendizagens. Portanto, ela não deixa de recuperação. Ela insere essas estratégias durante o processo para garantir que todos aprendam. E como nessa live, inclusive, nós temos a importante participação de estudantes, outra coisa que a avaliação formativa procura garantir é a participação também dos estudantes na avaliação. Eles podem participar por meio da autoavaliação, que não é pedir para os alunos se dar nota. Os alunos, eles precisam ter clareza dos indicadores e critérios que os professores esperam deles. Se eu desejo que o meu aluno aprenda isso e dessa forma, se ele for comunicado antes do processo e durante o processo, eu já ajudo no processo avaliativo. Porque, infelizmente ou felizmente, a avaliação é um jogo, e quando eu sei quais são as regras do jogo, eu, como aluno, não vou desagradar o juiz, que no caso é o professor. Mesmo assim, algumas pessoas ainda acham que a avaliação, ela tem mesmo que ser rígida, que tem que ser segregadora, excludente, porque o vestibular, o concurso, tudo é. Não concordo com isso. Nós somos profissionais da educação básica, nós estamos preparando o aluno para o mundo do trabalho e, portanto, ter conhecimento e aprender de fato é o que nos importa. Se o vestibular e o concurso vão excluir alguns, eu não posso antecipar essa exclusão já no processo educacional, aumentando a evasão e a repetência. A avaliação formativa é uma função, mas ela também é uma concepção avaliadora. E para finalizar esta fala inicial, eu digo: não consigo mudar minha forma de avaliar se eu não modificar minha concepção de ensino e aprendizagem. Se para o professor aprender, ensinar e aprender é memorizar, os instrumentos dele vão optar pela memorização. Se para o professor ensinar e aprender é analisar, criticar, compreender, fazer inferências, o instrumento de avaliação dele também vai caminhar nessa direção. Portanto, eu não mudo a forma de avaliar se eu não mudar a minha concepção de ensinar e aprender. É isso, pessoal. Vamos para os outros participantes. Acho que eu já falei em torno de quase 20 minutos e a gente pode continuar o diálogo com vocês. Muito obrigado. Ótimo, muito bom, Eri. E aí, para a gente começar entendendo um pouquinho sobre o percurso da avaliação no SED 16, eu vou convidar para fazer as considerações e deixar uma pergunta para ti a professora Fernanda Fantini. Ela é pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem do SED 16. Vem para cá, Fernandinha, vamos conversar com o Eri. Certo. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu participo, desse momento com todos vocês.
Quero saudar os professores da nossa escola, que são guerreiros, têm sido aguerridos nessa questão de garantir um ensino de qualidade, um ensino que verdadeiramente traga o estudante para perto e que ele se sinta realmente participante desse processo. E, como a fala do Eri colocou, a avaliação formativa, ela é um tema extremamente importante. E é por isso que nós o convidamos, Eri, e você prontamente, generosamente nos atendeu, e queríamos a participação de mais pessoas, porque é um momento único, é um momento especial, onde a gente pode verdadeiramente conversar sobre esse assunto, que muitas vezes fica meio que deixado de lado na nossa formação. Nós vemos que nós aprendemos muitas coisas são evidenciadas, mas a avaliação fica ali no cantinho, aguardando o momento, e ali no finalzinho do curso é falado alguma coisa, sendo que a gente já está naquele processo todo de encerrar um curso, fazer um TCC, e aí muitas vezes a gente não conversou como deveria nessa formação. E aí a avaliação fica ali meio que deixada de lado, né? Então, é indiscutível que esse tema é extremamente importante, principalmente nesse processo que nós estamos, né? Nesse ensino remoto, a gente sabe que, infelizmente, esse ensino remoto tem mostrado verdadeiramente a exclusão. E isso nos deixa muito entristecidos, isso é uma ferida, e que a gente não sabe em que ano essa ferida vai ser curada. Não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Nós sabemos que os professores têm se agigantado, têm feito um trabalho muito bom, nós sabemos que os serviços de apoio têm se colocado no seu espaço, no seu lugar, e têm buscado incessantemente esses estudantes. Nós sabemos que os gestores têm feito muito além, né, você como gestor sabe disso, muito além daquilo que seria para ele estar fazendo, e nós vemos aí que, infelizmente, algumas pessoas, né, paralisaram e não fizeram o movimento de se levantar para atender a necessidade real dos estudantes nesse contexto, que é uma internet de qualidade, não só para os estudantes, bem como para os professores e professoras, e também aparelhos eletrônicos. Então, a gente vê que a exclusão está patente aos olhos de quem quiser ver, e a gente vê aí muitos pais tentando fazer um movimento de manter esses filhos e muitas vezes não conseguirem. Nós que trabalhamos com estudantes do ensino médio sabemos que a maior parte deles é que tem garantido o seu ensino. De que forma? Trabalhando para pagar uma internet e trabalhando para comprar um novo aparelho. E isso, muitas vezes, compromete esse processo de ensino e aprendizagem que foi colocado aí por você, né? Então, a grande questão que surge no ensino remoto é como trabalhar com qualidade, como garantir a qualidade desse ensino. E, apesar de nós não termos sido ouvidos por ninguém, né, nós estamos garantindo. Nós estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos avaliando. No SED 16, nós tivemos a experiência, que foi uma experiência muito bacana, de fazer um conselho de classe nesse primeiro bimestre com menções. E foi muito interessante, porque não foi tão difícil para o professor transformar a nota numa menção. Não foi difícil para a gente fazer isso. E qual era o nosso objetivo? Mostrar para o estudante que aquela menção ele poderia transformar numa menção melhor durante esse percurso. Então, não era só dar aquela menção. Eles sabem que eles têm até o final do semestre, porque nós trabalhamos com semestralidade, para que ele possa recuperar o seu processo avaliativo. E nós temos trazido os
os professores têm sido extremamente receptivos, ninguém com intransigência alguma. Nós temos trazido esses estudantes de volta e eles têm confiado nesse trabalho, eles têm gostado desse trabalho. A gente observa isso, apesar da distância. E uma coisa que é interessante a gente falar é que esse ensino remoto, ele ficou meio que classificado como fadado ao fracasso. Muita gente fala, não adianta, devia encerrar esse ano não adianta mais. Só que a gente sabe que as aprendizagens estão sendo outras, muitas outras, tanto para nós, né, que nós também estamos nesse processo de aprendizagem, quanto para os nossos estudantes. A falta, a ausência da mediação, que a única pessoa capaz de fazer essa mediação é o professor, e nós estamos vendo essa valorização do professor, não é o pai, não é o estudante sozinho que vai aprender por osmose, né? Então, nós vemos aí o professor sendo ressaltado como aquele capaz de fazer a mediação. Então, os estudantes falam muito isso conosco. Nós, dos serviços, quando nos reunimos com eles, escutamos essa fala. Como é importante a mediação, como é importante a presença do professor, como é importante o afeto, né? Essa questão da relação interpessoal nesse processo de aprendizagem. E eu ressalto que avaliar as aprendizagens nos ensinou muitas coisas, mas jamais a esquecer aqueles que estão excluídos desse processo. Então, nós, professores, sentimos muito a falta daqueles que estão excluídos. Estamos sempre buscando esses estudantes, sempre entrando em contato com eles, entendendo as situações deles. Muitos adoecem, muitos ficam sem um aparelho eletrônico, muitos ficam sem condições, e isso também é um processo avaliativo. E nós temos que aprender a lição. A Secretaria de Educação precisa aprender essa lição, que trabalhar com pessoas, trabalhar com o ensino público é algo muito sério e que compromete a vida das pessoas em muitos anos, né? Então, nesse contexto, a gente avalia o tempo todo. O tempo todo nós estamos ali preocupados com aqueles que não estão, com aqueles que estão fazendo, com aqueles que estavam e saíram, e a gente tem um contato muito bom com esses estudantes, né? E percebemos a necessidade que eles têm de aprender, a vontade que eles têm de aprender, e muitas vezes a gente não tem condições de atender essas necessidades, né? A gente também observa nesse contexto, e também no contexto presencial, muitas falas recorrentes, né? Nos momentos e nos espaços avaliativos. E uma das falas que a gente escuta muito quando a gente passa de ano, né? Eu costumo brincar assim, que eu passei de ano, eu era da escola classe, fui para um CEF e agora passei de ano, estou no ensino médio. Então, quando a gente passa de ano, a gente ouve muitas falas também. E uma das que a gente mais ouve é a seguinte: o aluno só faz se valer nota. E como isso fere o professor? Como o professor gostaria que não fosse assim, né? E aquela pergunta do aluno: professora, é para fazer agora? Vale nota? E assim, os meninos muitas vezes não percebem que a questão não é a nota, a questão é muito outra, é a aprendizagem, né? E a gente ouve também, não adianta propor algo diferente, os alunos não se interessam. E será que não é um interesse mesmo? Fica aquela dúvida e ficam essas questões, né? E vale ressaltar que tais falas, elas trazem ali, nesse bojo dessas falas, concepções de ensino e aprendizagem. Que concepções os nossos estudantes têm? Nós fomos formados durante todo um percurso. Nós temos experiências de vida, experiências profissionais, experiências como estudantes, e eu acredito que aquele aluno que acorda
às 6 horas da manhã, lá no final do sol nascente, vem andando para a escola, ele não saiu de casa não querendo aprender. Bem como o professor não saiu lá da sua casa, deixou sua família não querendo que esse aluno aprenda, né? Então, a gente precisa dar um passo à frente em relação a essas questões, a essas colocações, né? E a avaliação formativa é um grande desafio nesse contexto. Por quê? Porque falta esse contato, essa questão relacional, aquele feedback, até de olhar, que a gente percebe muitas coisas, né? E a gente não tem como fazer esse contato com os meninos muitas vezes. E como o Paulo Freire coloca para a gente, a nossa avaliação é para... Nós tivemos uma ação de planejar, de uma prática. Após essa ação, com essa prática, nós vamos refletir, que é a avaliação formativa, esse contexto de reflexão, e vamos recriar, ressignificar essa aprendizagem com uma nova ação, um novo planejamento. E aí a minha pergunta para você hoje, Eri, é essa. Que propostas práticas podemos apresentar para que os docentes se utilizem da avaliação para as aprendizagens, com planos interventivos, e os estudantes sejam inseridos como participantes desse processo, entendendo que a aprendizagem é o mais importante. Então, esse é o nosso grande desafio, trazer essas propostas interventivas, esse plano interventivo também para o ensino médio. Um abraço a todos e muito obrigada. Ok. Obrigado, Fernanda, pela sua fala. Você tocou em pontos muito importantes. Eu vou tentar aqui destacar brevemente algumas questões. Olha, essa questão do aluno hipervalorizar a nota, supervalorizar a nota, ou só fazer se vale nota, isso fomos nós, a escola, que criou essa cultura. Tanto é que a gente ameaça eles, olha, você vai perder ponto, olha, você vai ganhar. Então, a nota se tornou o salário do aluno. É a moeda da escola capitalista que remunera o trabalho do outro com a nota. E mesmo que a gente diga que o mais importante é a aprendizagem, culturalmente a gente utiliza a pressão pela nota como uma forma de tornar os alunos mais comportados ou mais obedientes. Isso é um erro clássico da escola, que tem esse formato há 300 anos, e a gente ainda não conseguiu romper com ele, e a gente vai levar ainda algum tempo. Por outro lado, como não há mesmo uma receita, você já apontou muitos caminhos. Esse é um momento que nós, professores, professoras, e só corrigindo, eu sou o vice-diretor da escola, a diretora é a professora Silvani. Nós, com todos os docentes, a nossa luta e a nossa resistência não é contra os estudantes, é contra esse monte de coisas aí que tu colocaste muito bem, da falta de condições materiais, objetivas, mínimas para a gente estar trabalhando, que está fazendo com que a gente se reinvente e muitos colegas até adoecendo. Mas eu penso, Fernanda, que o nosso maior desafio é primeiro ter clareza disso. A gente não pode piorar o processo de exclusão. Se tem uma coisa que a gente está pedindo aos professores, e eles estão sim sensíveis a isso, é paciência. O menino que não acessa a plataforma, mas ele envia atividade pelo WhatsApp, aquele que vem quinzenalmente pegar impressa. Se tem algo que nós, professores, sabemos fazer muito bem, é acolher, e no momento como esse, nós estamos acolhendo para além das nossas condições, porque os prazos a gente flexibiliza e tem que ser flexibilizado. Eu não penso que seja um ano perdido, ao contrário, você também disse, a gente está aprendendo coisas que jamais imaginávamos que fosse compor o currículo. Tudo isso que a gente está aprendendo, inclusive com essas dificuldades, são elementos do currículo e que vão nos tornar melhores e mais fortes. Eu conversava com um pai hoje aqui na escola, eu cheguei cedinho e ele veio assinar uma ata aí de prestação de conta. Ele falou, professor, eu estou impressionado porque eu tive contato com o computador a primeira vez aos 18 anos de idade. Meu filho, aos 7, já está tendo que fazer tudo isso. E, realmente, ele vai ser um adulto que vai ter
muito mais facilidades em tantos outros campos que nós não tivemos. Por outro lado, não é apenas uma questão, nesse momento, da gente pensar só na questão tecnológica, porque essa pandemia desmistificou muita coisa. Primeiro, que a questão da fala do pai, ela nos remete a uma coisa muito importante. Nós descobrimos que nem todo mundo tem internet e nem todo mundo tem celular. E o senso comum tratava como se todos tivessem. Nós também descobrimos que nós, professores, não sabemos, muitos de nós não sabíamos, inclusive eu vi casos aqui desse jeito, não sabia anexar um arquivo no e-mail e enviar. Então, as nossas fragilidades todas foram demonstradas. E nesse momento, é o momento da gente avaliar e não rotular, que é uma coisa difícil, né? A gente precisa avaliar sem rotular e compreender. Alguns dizem, mas eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Olha, nós estamos vivendo uma coisa jamais imaginada. Se a gente não puder se abraçar, se acolher, se ajudar, não espere que os elementos das instâncias governamentais não vão fazer, porque eles não têm feito nem o básico, né? Não têm garantido minimamente nada. As escolas, principalmente na nossa rede, que a gente tem contato, a gente sabe que as escolas estão se reinventando por si. Por outro lado, eu não posso piorar ainda a exclusão. Eu acho que o nosso grande desafio esse ano não vai ser se preocupar com uma educação de excelência, vai ser se preocupar com a não exclusão, com a não evasão, com o não abandono. Se a gente garantir isso, olha, paciência, com exceção dos meninos do terceiro ano do ensino médio, que estão se virando sim, né, com o apoio de muitos bons professores também, mas se a gente não se tomar cuidado, com exceção dos alunos do terceiro ano, que eles vão sair da rede, os outros vão permanecer. Nós temos uma escola organizada em ciclo nos CEFs que permite, sim, uma flexibilização desses conteúdos para que a gente garanta essas aprendizagens ao longo da educação básica deles. O mundo não acabou e simplesmente a gente também se apoiar nesse problema para daí dizer que tudo que os alunos não fizeram ou não sabem é por causa da pandemia, não é verdade. Todo ano que começa, quando a gente faz os testes diagnósticos, a gente se pergunta de onde que esses alunos vieram, que parece que eles desaprenderam o que usaram para aprová-los no ano anterior. Isso está revelando uma outra coisa. Isso está revelando que a gente precisa rever nosso currículo e nossas estratégias de aprendizagem para selecionar, de fato, o que é que a gente quer deles. Se a gente está ainda pensando na memorização, isso já está ultrapassado. Nós precisamos garantir aos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA, que ainda vão permanecer na rede, que esse ano não seja usado como elemento para puni-los o ano que vem também. Nós vamos ter que ter uma paciência e vamos ter que ter uma amorosidade aí com essas crianças, esses jovens e esses adultos, porque nós não podemos reforçar o que o Estado brasileiro está fazendo, que é punir as vítimas, que é ainda responsabilizar aqueles que são as vítimas. É isso que eu penso, Fernanda. E olha, toda estratégia é válida. Uma ligação ao telefone, um material impresso, uma busca lá no WhatsApp, tudo que a gente puder fazer. E eu sempre digo para os professores dos anos finais e médio, não avaliem por disciplina, avaliem por área. Juntem os professores das áreas, definam que objetivos de aprendizagens, que habilidades vocês querem que eles sejam capazes e diluam isso nas disciplinas, para que não fique numa mesma disciplina cobrando as mesmas coisas que a outra, às vezes com nome diferente, mas as mesmas coisas. Vamos reduzir o impacto desses testes, dessas provas, dessas atividades, trabalhando por área e não por componente curricular. Nesse momento, isso pode amenizar bastante essas exclusões. Muito bom, muito bom. Boas dicas mesmo. Agora, a gente vai ouvir a professora Rosane. Ela é coordenadora pedagógica também do SED 16. Vem para cá, Rosane. Bom dia a todos e todas.
Como a Val já disse aí, eu sou coordenadora do SED 16, e eu quero agradecer a participação do professor Eli, dos membros do nosso sofá, né, da Unieb de Ceilândia, em especial ao CRPE, ao Serviço de Apoio, a participação do CEFs 28, 30 de Ceilândia, ao CEF1 de Braslândia, e a nossa escola, o CED 16. Bem, todas essas questões, professor Eri e Fernanda colocaram, realmente elas são inquietantes, né? E aí eu vejo comentários aqui e eu acredito que nós estamos, sim, no caminho, né? É claro que esse momento ele não é fácil para ninguém, é um momento de novas descobertas, mas que nós estamos tentando, nós estamos desbravando. Mas algumas questões, professor, elas continuam, né? E o que eu venho tratar hoje é uma questão que mexe um pouco na ferida nossa, porque fala da história do processo avaliativo na educação. Bem, ao observarmos as relações humanas ao longo da história, a relação de poder, que é o que eu venho ressaltar aqui, ela perpassa todas essas relações. Nesse processo, uma classe ou um grupo social se sobrepõe a outro em diversos aspectos, não é? Sejam eles sociais, culturais, linguísticos, econômicos, enfim. E essas relações de poder, consequentemente, enveredam para a educação, como o senhor, inclusive, colocou muito bem na sua fala inicial, né? É um processo mesmo, em que se o evento social acontece, ele resvala em todos os outros eventos sociais. E aí essas relações de poder enveredam para a educação, nas relações entre seus atores sociais, sobretudo nas práticas pedagógicas de sala de aula, em que os docentes eles podem mediar saberes, eles podem ensinar, eles podem avaliar os alunos. No entanto, quando nós falamos do processo de avaliação, infelizmente, ela foi e ainda é, em alguns casos, um instrumento de barganha, um instrumento de moeda, é uma moeda de troca, e às vezes até punitiva, né? Então, acho que é importante que nós façamos essa reflexão de que, apesar da sociedade ter evoluído e de muitos estudos, né, e diretrizes legais apontarem para a necessidade da avaliação preocupar-se com a aprendizagem, com as aprendizagens, e de dialogar com as práticas sociais de quais os alunos fazem parte, participam, por que a avaliação, em muitos casos, ainda continua sendo utilizada como um instrumento poderoso em benefício da intimidação do educando, de modo que, às vezes, mais pune que ensina significativamente? E, professor, acho que ao longo das nossas falas nós respondemos um pouco isso, mas eu penso que é muito importante reforçar. Como mudar essa realidade, professor? De ter a avaliação como moeda de troca, como parte da relação de poder verticalizada, em que mais pune, às vezes, do que ensina, significativamente. Muito obrigada. Ok, Rosane. Rosane, eu quero, em seu nome, parabenizar todas as escolas envolvidas nesse processo, dizer que eu me orgulho muito de vocês, meus colegas, que nós fazemos a diferença, apesar das indiferenças governamentais, né? E nós vamos continuar fazendo, sabe por quê? Porque nós somos professores do Estado. O Estado fica, os governos passam. E nós temos um compromisso com o Estado, porque nós somos professores do Estado. Nós somos professores concursados com direitos constitucionais garantidos que nos fazem entes do Estado. Então, governos passam, nós ficamos. E nós vamos continuar lutando pela escola pública, porque assim como eu, muitos de vocês estão aqui nessa live, inclusive nós aqui não é ostentando, mas exibindo os nossos títulos de doutores, porque nós somos filhos dessa escola pública, que eu me orgulho muito e vou continuar servindo a ela, pelo jeito, por muito tempo, porque não querem nem que eu me aposente. Mas vamos lá. Olha só, a gente não vai mudar 300 anos de história assim de uma hora para outra. Essa escola, como nós temos, de pavilhões, de blocos e salas, e um pátio para tomar sol e uniforme, que é igual ao presídio e à penitenciária e ao sanatório, a mesma estrutura,
ela conseguiu durante muito tempo responder os anseios da sociedade, né? Conseguiu, só que ela não está conseguindo mais. Só que nós fomos pegos assim de surpresa com essa pandemia, mas ela está sendo útil e vai ser útil para a gente reinventar tudo. Olha que coisa boa o nosso encontro aqui com todas essas pessoas, todas essas escolas, sem pegar trânsito, estacionamento e sim conseguindo realizar um trabalho. A gente tinha uma prática muito atrasada, retrógrada, de só fazer reunião, juntando lá no plano piloto um trânsito horroroso e sem espaço para nada. As nossas escolas, elas têm muitos profissionais bons e muitas pessoas bem qualificadas. Elas precisam ser utilizadas, elas precisam ser ouvidas e não ser excluídas dentro da escola, porque a pessoa fez um mestrado, um doutorado. Tudo isso tem que ser considerado, porque a gente estuda para servir melhor essa rede à nossa comunidade. A questão do poder com a avaliação, eu acho que eu não vou conseguir esgotar essa discussão, porque ela entra muito também em questões psicológicas. É incrível como tem gente que se sente bem oprimindo, mas ela oprimiria o outro se ela fosse professor com avaliação, se ela fosse médico com a injeção, se ela fosse advogada, enfim. Tem pessoas que têm uma postura muito autoritária e que, independente da profissão que ela assuma, ela vai buscar todos os elementos de poder dessa profissão para ela se estabelecer, porque é da pessoa, é a personalidade dela. Se tem uma coisa difícil de mudar, é a personalidade de adulto. Olha, eu não sinto o menor prazer em oprimir um estudante, oprimir uma pessoa, seja com qualquer artefato. Usar a avaliação para isso, eu já vejo como uma questão de tratamento. A pessoa tem que se cuidar. Eu não preciso oprimir meu aluno, eu não preciso ameaçar meu aluno. Agora, o que a gente não pode negar é que nos CEFs, nos SEMs, nos SED, os professores são sobrecarregados com a quantidade imensa de estudantes no seu componente curricular, que impede que ele tenha esse olhar amoroso, acolhedor, porque ele não consegue identificar todas as questões dos alunos dele, porque ele tem muitos alunos. E isso é fruto da escola capitalista criada há 300 anos, que você foi colocando uma quantidade muito grande de aluno por especialista, e a cada 50 minutos muda de especialista para atender aquela quantidade de alunos. Então, eu já trabalhei também no ensino médio, eu tinha 15 turmas de filosofia, e no muito eu conseguia aprender 10% dos nomes desses 750 alunos. E isso a gente sabe que é um fator contraproducente, vai contra a avaliação formativa. Todavia, a gente não desiste. O que a gente continua dizendo? Eu preciso entender que o processo avaliativo tem que fazer parte de um projeto da escola, está inserido no PPP e ser feito por áreas e não por disciplinas, volto a dizer. A gente também precisa investir na formação continuada, como a gente está fazendo aqui agora, com as pessoas da escola, com os membros da escola, dentro da escola, por meio da escola, para que a gente vá modificando essas estruturas complexas de pessoas que usam da avaliação para oprimir. Olha, não é a maioria, ainda bem. A maior parte dos professores e professoras são éticos. Eles não fazem com os filhos dos outros aquilo que eles não queriam que fizessem com os filhos deles. Eu acredito nisso. E a gente pode, sim, ter autoridade sem ser autoritário. Eu não preciso ameaçar com uma prova relâmpago para estabelecer minha autoridade. Isso é uma construção diária. E agora, no meio remoto, a gente está tendo novos desafios. Portanto, resumindo, para tentar responder mais ou menos a pergunta a gente precisa investir em formação, estudar avaliação, estudar estratégias de ensino. A didática foi abandonada, quase não se fala mais em didática. As estratégias de ensino e aprendizagem, as técnicas, elas também são estratégias de avaliação. Se eu peço para os alunos fazerem um seminário, aquilo é uma estratégia de ensino, aquilo é uma estratégia de aprendizagem, e ele já é uma estratégia de avaliação. Se eu peço para os alunos fazerem um relatório, o menino não sabe fazer capa, vamos ensinar o menino a fazer a capa. Porque esse relatório, que seja de uma visita ou de uma pesquisa, é uma estratégia de ensino, é uma estratégia de aprendizagem e também uma estratégia de avaliação. Não separar estratégia de ensino e aprendizagem de estratégia de avaliação já permite revisitar essa estrutura de poder, porque você dá ao sujeito a oportunidade deles desenvolverem outras habilidades,
deles desenvolver outras experiências, outros saberes. A questão de poder, ela é presente, ela não vai mudar nos próximos 100 anos ainda, não acredito, né? Mas ela pode ser ética, e é isso que a gente chama. Nós podemos usar a avaliação e ela representa sim poder, mas eu preciso usar esse poder de forma ética. Muito bom, Eri. E aí, agora nós vamos assistir o vídeo do nosso estudante da segunda série do ensino médio do SED 16. Vou pedir para as nossas MCs tecnológicas colocar aí para a gente o vídeo do estudante Shanli. Bom, então, com base nos últimos acontecimentos, deu para perceber que a diminuição de alunos ao comparecimento das atividades escolares pela plataforma online teve um alto caimento pela porcentagem das famílias não terem acesso à internet ou aparelhos que serão meio de acesso, que é o que estamos passando no momento. A maioria das famílias não tem o acesso devido à internet ou algum aparelho que passe as atividades online ou pela plataforma, que é o meio que a gente está usando no momento, que não está surtindo muito efeito. Que o meio que mais usamos é o WhatsApp mesmo. Mas ocorrido, né? Nesse cenário foi criadas atividades impressas que são retiradas na escola ou enviadas pelo WhatsApp, que foi o que eu estava falando. Que o WhatsApp é o maior mecanismo que estamos usando no momento para responder as atividades, entrar em contato, e a maioria dos estudantes tem. Então, sendo o WhatsApp a maior fonte que a gente está usando no momento, era bom a gente concentrar mais nele do que pelo Meet e o Classroom, que não estão surtindo efeitos em meio que está acontecendo, porque a maioria dos estudantes não estão tendo o devido acesso, ou a internet cai, ou fica travado, essas coisas, não está surtindo efeito. Já o WhatsApp tá, porque tem os planos de WhatsApp ilimitado, e a maioria dos estudantes tem. Então era bom pensar mais nisso. Bom, mesmo ocorrendo isso, que são as atividades impressas, elas não estão tendo o conteúdo em si completo, está sendo só uma menor parte abordada neles. E a plataforma digital está tendo mais tipo tudo mesmo que a gente está aprendendo de acordo com os bimestres, que é a maior concentração do que temos hoje em dia, que em meio que está acontecendo. Bom, e tipo, diante dessa situação, qual seria a melhor forma de avaliação empregada aos alunos em forma geral? Alunos em forma geral que eu digo são os que têm mais o acesso ao WhatsApp, ou aqueles que não têm acesso nenhum à internet. Tipo, qual é o meio que a gente deveria fazer para que todo mundo conseguisse fazer as atividades, continuar mantendo as notas? Esse é o meio geral que eu quero saber. Mas é isso. A forma que eu estava dizendo era melhor o meio usado ser o WhatsApp do que o que a gente está usando agora, que é o Meet e o Classroom. E é isso. É isso. Vamos responder um pouquinho aí as questões do Shanli. Eri, o que você acha? Obrigada, e que bom o Shanli participando, né? É tão bom ver nossos estudantes sendo protagonistas, tendo voz. A escola precisa dessilenciar os estudantes. Ótimo ouvir o Shanli, e eu quero aproveitar para destacar uma outra coisa muito importante, que é o processo de silenciamento que a escola faz com os estudantes. Numa pesquisa que eu fiz em 2010, o que eu percebi? Quando os alunos chegavam da escola-classe no SED, vocês chamam eles dos nossos tagarelas, né? Eles são muito falantes. No final do processo, na 8ª série ou 9º ano, agora, os alunos estão silenciados. As fichas dos conselhos de classe mostram que as crianças chegam mais falantes, mais efusivas, mais alegres, e elas vão se entristecendo ao longo dos anos no ICEP. Isso acontece também no centro de ensino médio. Os do 3º ano, tanto é que a prova disso, né, hoje já melhorou bastante, mas é visível.
Quando a gente pega um centro de ensino médio que você vê 7 turmas do terceiro ano e 15 do primeiro, isso é o processo avaliativo gritando, né? E da mesma forma em outro. O Chanli deu as respostas. O WhatsApp realmente está sendo mais utilizado. Vamos então aproveitar o WhatsApp. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, mas tem um aluno que ele vai na Lan House e pode mandar por e-mail, semanalmente. Vamos então valorizar esse e-mail que ele nos mandar com a atividade. Eu faço contato com o WhatsApp e peço para ele não tem condição de imprimir, então ele vai na escola. Olha, é isso aí, Chanli. Cada ferramenta dessa tem alcances, abrangências e objetivos diferentes. Eu vejo os nossos colegas professores, a maioria deles muito bem intencionados, correndo contra o tempo e tentando garantir as aprendizagens. Parabéns, garanta. Se a plataforma não está dando certo, receba pelo WhatsApp e lance a frequência dele, porque chegou até você. Se o WhatsApp não é o suficiente, entre em contato com o WhatsApp e pede para ele pegar a tarefa na escola. Nós, da direção, nós estamos nessa linha de frente, perigosa que estamos. Aqui na escola, eu fui o único que não tive Covid. A diretora teve, a supervisora, uma coordenadora, o pessoal da firma, e a gente está enfrentando, né? Mas, assim, o que nós temos feito também, eu recomendo para as escolas, para quem está na direção, quando essas atividades impressas chegam, a gente tem os nossos colegas, a gente também faz, a gente escaneia a atividade e manda para o professor, para ele não ter contato com esse papel que pode estar contaminado. Obrigado, Chanli, é isso aí, como é bom ouvir vocês. Nós temos que tornar esses alunos mais protagonistas, dar mais responsabilidades para eles, desafiá-los mais, eles conseguem. E as aprendizagens, elas são sim, a curto prazo, não vamos ter muitos bons resultados, não. Mas a médio e longo prazo, nós vamos perceber que com todas essas dificuldades, a gente foi desenvolvendo outras habilidades. Tá? Obrigado. Isso, muito bom realmente ouvir os nossos estudantes. E agora nós vamos conversar um pouquinho com o coordenador pedagógico do SED 16, professor Saulo. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme participar dessa mesa, né? Desse sofá acolhedor aqui que a gente está fazendo, né? E me sinto muito lisonjeado com o convite, né? E, assim, quando nos foi proposta essa atividade, né, esse desafio, eu me peguei pensando, né, sobre a minha própria trajetória escolar, né? E fiquei pensando muito assim em como a forma como os professores ao longo de toda essa trajetória devolveram para mim, não só a partir do instrumento da nota, né, devolveram os resultados daquilo que eu tinha feito foram muito, muito importantes para mim em termos do meu engajamento nas atividades escolares, né, na forma como eu fui me envolvendo com essas atividades, né, ao longo de toda essa trajetória. Então, professor Eri, em primeiro lugar, queria expressar minha enorme satisfação aqui de estar participando dessa mesa, né, que eu conheço seu trabalho e gosto muito, e queria aqui fazer a seguinte pergunta, assim, qual o papel dessas outras formas de avaliação, né, dessas outras formas de feedback avaliativo na construção da autoestima escolar do estudante, ou seja, na construção da motivação do estudante, do seu engajamento nesse processo de educação, né? Qual o papel dessas diferentes devolutivas, desses diferentes feedbacks, formas de avaliação na construção desse engajamento do estudante? Ok. Querido Saulo, eu que agradeço a oportunidade, prazer imenso estar contigo aqui também. Saulo, tu tocaste num assunto que é fundamental, o pessoal das equipes sabe o quanto que isso é sério. A avaliação formativa, ela pressupõe a devolutiva, o uso de feedbacks constantes. De outra forma, a gente não pode esquecer da qualidade desse feedback. Ele precisa ser um feedback encorajador. As pessoas respondem de formas diferentes às nossas falas e às nossas observações. Mas você lembra, Saulo, mesmo a gente lá no doutorado, a gente vai lá para nosso orientador, nossa orientadora, a gente vai com o coraçãozinho apertado,
querendo saber o que o professor achou do que a gente fez. Isso é de 6 a 60 anos, e isso não muda. E depois desse contato com o professor, o que ele nos disser pode fazer uma enorme diferença na nossa vida. Nenhum professor precisa omitir ou mentir para os alunos sobre o desempenho dele. O que a gente não pode é fazer isso de uma forma grosseira, agressiva e desprezível. Isso destrói as pessoas. Portanto, nós, professores e professoras progressistas, comprometidos com a escola pública, de qualidade, subjetiva e de todos, a gente tem um poder muito grande, e esse poder ele é importante, é o poder também de dizer para os alunos o que eles aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que eles precisam fazer para aprender mais. E isso a gente pode fazer sem desqualificar as pessoas. As relações humanas e no ambiente de trabalho são os fatores que mais levam ao adoecimento. Isso também para os nossos estudantes. Porque eles, ao esperar de nós um feedback, eles esperam, sobretudo, um apoio, uma orientação. Eu gosto de dizer que nós, professores, somos bússolas. Nós temos que apontar caminhos. Nós podemos até usar dos métodos socráticos, questionar, levar quase à exaustão, né, com a ironia, com a maêutica. Mas a gente precisa apontar algum caminho para que esses estudantes se sintam realmente sob a tutela de um mestre, de uma mestre, porque é muito bonito o nosso papel na sociedade. Nós temos um papel que é formidável, mas, infelizmente, a gente tem medo, às vezes, de dizer para as pessoas, ou não sabemos como dizer para as pessoas que o trabalho dela, que o produto dela ainda não está no ponto que desejaríamos. E a gente pode dizer isso. Saulo, uma das coisas que eu gosto de fazer é de fazer perguntas. Quando eu recebo, eu jogo a pergunta para o aluno, eu falo, nessa questão aqui, você acha que ela podia ser melhorada? E eu repasso para ele dá uma olhada, ele pensa, como é que você melhoraria? Eu faria isso, olha, quando eu faço isso, eu estou levando a autoavaliação. Quando ele retoma isso e começa a modificar o processo, a avaliação formativa está operando. Portanto, a avaliação formativa, ela é uma avaliação ética, encorajadora e comprometida com a aprendizagem. Não é a gente avaliar caderno, comportamento, participação. Isso leva a muitos erros, a muitos equívocos. Nós estamos falando de outro tipo de avaliação. Por outro lado também, Saulo, o que eu percebo é que nós, professores, nós somos muito exigentes, sim. Nós temos um grau de exigência muito grande. E, às vezes, a gente esquece que está diante de um menino de 12 anos, de uma criança de 14 anos. Nós que temos filhos, eu tenho filha de 23 anos, eu ainda não consigo ver. Eu, com 23 anos, já estava casado, tinha assumido família. Eu não vejo hoje minha filha de 23 anos em condições de fazer isso. Ela já terminou faculdade, já trabalha. Por quê? Porque nós estamos falando de uma outra geração, de uma geração que não amadureceu ou não tem amadurecido como nós que somos da década de 60, 70 e até início da década de 80, tivemos que amadurecer muito rapidamente. Nós temos uma realidade de pessoas, de crianças, de adolescentes emocionalmente frágeis por conta das desorganizações e desestruturas várias das famílias deles, que não permitiram ainda que essas pessoas chegassem no ponto de excelência que a gente quer. E nem vão, porque nós, por exemplo, né, eu vou fazer 50 anos o ano que vem, tem hora que eu falo assim, caramba, eu não sei lidar com isso, eu não sei o que fazer, eu preciso que alguém me ouça. E aí, quando eu digo para a gente diminuir um pouco o nosso grau de exigência, eu não estou dizendo para os professores não trabalharem com qualidade, eu estou pedindo só para a gente refletir que um estudante da educação básica, ele tem aí 11, 12 anos para a educação básica, e ele não vai ter o raciocínio lógico-matemático aos 11 anos que a gente tem depois de fazer um curso de licenciatura em matemática. E aí, tudo isso vai ao encontro dessa coisa aí importantíssima que é o feedback. Ele tem que ser dado e ele tem que ser particular.
A gente não pode ficar dando feedbacks públicos, expondo os alunos. Aluno está com aquela dificuldade, eu me dirijo a ele. Ele não está conseguindo, é a ele. Se ele está me atrapalhando, eu tenho que conversar com ele. Toda vez que eu faço uma exposição pública de um feedback, eu posso causar mais constrangimento e posso causar mais o distanciamento dele de mim. Tá? Obrigado por tocar nesse assunto do feedback, ele é extremamente importante. Professor, eu acho que a gente precisa investir na nossa formação continuada, no nosso desenvolvimento adulto, nas práticas de avaliação encorajadora. Perfeito. Né? A gente precisa investir nisso. E o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem está aí nessa luta, né? Dentro das nossas unidades de ensino. Agora nós vamos assistir um outro vídeo da nossa estudante da terceira série do ensino médio, do SED 16, a Maria Eduarda. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do SED 16 e eu estou fazendo o terceiro ano. Assim, eu acho a avaliação do SED 16 até boa, porque a gente nunca tinha presenciado esse formato de ensino remoto antes. Então, assim, eu acho uma avaliação boa porque os professores, eles incentivam os alunos, eles fazem o possível para que os alunos tenham um ensino apesar dos pesares, né? Porque, assim, é uma coisa nova tanto para a gente quanto para os professores. E eu tenho uma pergunta a fazer. O ano, na minha escola, é dividido em semestralidade. Então, assim, em uma parte do ano a gente tem determinadas matérias, em outra parte do ano, a gente tem outras matérias. E eu queria saber se algum dos colegas não vão ficar prejudicado com esse formato de ensino remoto. Porque, assim, já está chegando no final do ano e eu não sei como seria dividido isso. Porque, às vezes, alguns alunos seriam prejudicados pelo fato de não ter acesso à internet. Tem aluno que está chegando agora para fazer as atividades. Então, assim, como é que ficaria para esses alunos que não têm mais condições de acessar a plataforma? E como que ficaria esse ensino? Como que ficaria dividida essa semestralidade? Vamos lá. Ok. Que linda, Maria Eduarda, né? Obrigado, Maria Eduarda, que gracinha, como é bom ouvi-los. Olha, Maria Eduarda, eu vou te dizer uma coisa, vamos ter calma, vamos ter paciência. Você está no terceiro ano, o ano que vem eu, inclusive, já estou conversando com algumas escolas que vão fazer uma espécie de um projeto interventivo, né, paralelo, para os egressos, para que eles, o ano que vem, principalmente vocês do terceiro ano, que não estarão mais com a gente, possam ter ainda algum contato com a escola, e eu vejo isso de forma muito salutar. Maria Eduarda, muita gente já está prejudicada. Maria Eduarda, essas pessoas só vão continuar prejudicadas se a gente deixar de cumprir nosso papel. Não só a escola, todos nós, escola, família, vocês estudantes. Eu peço encarecidamente que os nossos colegas do ensino médio invistam na formação, no letramento científico dessas crianças, desses jovens, para aprender a pesquisar. Quando o estudante aprende a pesquisar, ele continua aprendendo, mesmo quando sai da escola. E eu acho que é a melhor didática que a gente pode utilizar. Esses meninos do ensino médio são fantásticos. Tudo que a gente propõe, tudo que a gente desafia, as respostas nos surpreendem. Não será diferente agora. Sim, já temos pessoas prejudicadas. Sim, vão ter muitos ainda prejudicados. Mas cada um sabe as dificuldades que tem e sabe que pode recorrer. Eu defendo que o ano que vem as escolas de ensino médio tenham o direito de alguns professores terem uma carga horária reduzida para ter horas-aulas disponíveis para oferecer um projeto paralelo para a comunidade, para esses alunos que não estarão mais conosco. E é esse o caminho, Maria Eduarda. Vocês participando. Quem sabe se o aluno aprendeu ou não, é o próprio aluno. E se esse aluno não tem medo de dizer isso para a gente, aí a gente trabalha junto e vai longe. Nós vamos passar por isso, Maria Eduarda, nós vamos vencer. Essa escola pública continua de vocês. Esses professores são muito bem intencionados e nós não queremos o mal de ninguém. Vocês são, sim, a razão da gente existir e eu te agradeço por essa participação. A escola pública do Distrito Federal
que é a escola que me preparou, que preparou muitos aqui dessa mesa, se tem uma coisa que ela é inclusiva. Nós não vamos esquecer de vocês, e lembre-se, não tem ex-professor. Não existe ex-professor. Professor é professor a vida inteira. Continue buscando seus professores, referências, dicas, que eu tenho certeza que eles não se negarão a te atender. Com certeza. Falou tudo aí, professor Eri. Com certeza. Agora nós vamos ouvir as contribuições da professora pedagoga Edna Barroso. Ela é pedagoga da equipe lá do CEF30. Vem para cá, Edna. Liga aí o seu áudio, querida. Liga o seu áudio. Bom dia a todos que estão participando dessa live, todos e todas. Seja diretamente aqui conosco, trabalhando na técnica, participando do sofá, seja ouvindo esse debate tão interessante, e especialmente também que os benefícios, os frutos dessa live atinjam a razão de ser desse momento, que são os estudantes. A formação docente não se esgota em si, ainda que ela contribua para que a gente seja melhor como pessoa, como humano nessa nossa trajetória terrena, ela também tem que ter impactos e evoluções para os estudantes, né? Sem essa ponte, a formação docente não se completa, não se integraliza. Isso é fundamental da gente pensar, né? Cada momento que a gente está na coletiva, cada momento que a gente para estudar, a gente tem um crescimento que ele abrange muito mais do que só o nosso entorno, ou a gente mesmo, ou a gente mesma, né? Nesse sentido, também, é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui com você, Eri, companheiro de muitas lutas, de muitos embates, de muitas conquistas e de alguns recuos também, porque faz parte da vida, né? E a gente também, eu queria aqui pensar a avaliação como uma ação inerente à vida humana. O tempo todo a gente avalia, o tempo todo a gente aprecia, o tempo todo a gente julga ou está em julgamento, avalia ou está sendo avaliado, aprecia ou está sendo apreciado. Eu acho que isso é muito importante, porque além da gente tirar essa visão de que apenas poucos podem avaliar, no caso apenas os professores ou os profissionais, a gente também pensa que o estudante é um ser de avaliação. As famílias são seres de avaliação. Isso é tão verdade que a gente sabe, por exemplo, quando você está numa escola classe, que no começo do ano alguns profissionais são mais procurados que outros. Por quê? Porque há um processo de avaliação do trabalho ali colocado. Ou então algumas escolas são mais procuradas que outras em alguns setores, né? Ou algumas turmas são mais buscadas pelos professores que outras. E a gente também, na nossa vida cotidiana, o tempo todo a gente está em avaliação. Só que a diferença, talvez, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Eri, é pensar numa avaliação informal, que está perpassando o tempo todo a nossa existência, e pensar também nessa avaliação mais formal, que ela está presente na escolarização, que é onde a gente atua, é onde o nosso chão. Tá? Então, como é que essas duas formas de avaliar, elas se complementam, se excluem, e elas estão presentes no cotidiano das escolas. Também gostaria de colocar aqui para você discutir com a gente, até porque você está numa escola classe, e você sabe também que a minha trajetória como pedagoga, boa parte do tempo, foi na educação infantil e nos anos iniciais. A gente pensar também a questão da avaliação no ensino remoto da infância, porque a gente falou bastante da adolescência, falou da juventude, eu queria trazer também a infância aqui. A infância e os alunos com deficiência e com transtorno, já que eu sou do serviço também. Crianças e estudantes com deficiência e com transtorno, eles, nesse momento do ensino remoto, além de contarem com as suas próprias potencialidades, eles têm que contar com mediação familiar. Basicamente, mediação familiar, né? E a gente pensar nessa organização social que tem, em que a gente ainda tem uma grande situação de não escolarização das famílias, de uma escolarização precária, incompleta, das dificuldades do mundo
econômico, do mundo do emprego que a gente tem hoje, da grande informalidade que exige que pessoas trabalhem 12, 14 horas, que se desloquem em transporte público, que leva 2, 3 horas para se chegar em casa. É nesse quadro que as crianças estão aprendendo no ensino remoto. Então, eu queria discutir com vocês como é que se avalia a infância, como é que se avalia os estudantes com deficiência, com transtorno, já que eles têm uma dependência dos seus mediadores familiares, nem todos ainda desenvolveram a contento a sua autonomia, e a gente, ao avaliar, vai estar avaliando também as famílias e os adultos. Então, como é que a gente lida com esse processo que é muito rico, por um lado, e, por outro lado, é dialético, é desafiante e talvez chegue a ser excludente. Então, eu queria que você contribuísse para a gente, porque a gente tem uma sociedade muito adultocêntrica, a pandemia nos mostrou isso, o quanto que as pontas estão descobertas, o quanto que as crianças pequenas, as pessoas com deficiência e os velhos foram tratados como seres descartáveis, porque eles não são produtivos nessa sociedade capitalista. Então, o valor deles é diminuído justamente nesse processo, né, de que uns valem mais do que outros, porque uns produzem e outros não. Então, como é que a gente avalia, e a questão da avaliação formal e informal, como elas se conjugam no cotidiano escolar. Um prazer imenso estar com você, Eri. Oi, Edna. Edna, que alegria te ver. Edna, meu respeito, minha admiração. É uma unidade da educação infantil nessa rede, uma pesquisadora, uma estudiosa extremamente competente. Edna, você e muitos aqui me dão orgulho de pertencer a essa rede. Edna, a avaliação informal e a formal. Eu vou começar por ela. A avaliação informal, Edna bem disse, ela está presente em todas as nossas relações. A gente avalia o jeito que o outro anda, o jeito que o outro se comunica, gesticula, como se veste, como faz, como não faz. A gente rotula, né, um bom aluno, um aluno que não é bom, isso é avaliação informal. Só que ela também pode ser utilizada de forma encorajadora. Quando eu utilizo a avaliação informal para comparar o aluno com ele mesmo, que é a nossa máxima da escola-classe, a gente está dizendo que a gente está comparando a história de vida daquela criança, daquele estudante, como que ele chegou até a mim e agora como ele está. Então, nesse sentido, a avaliação informal, ela pode e deve ser utilizada para potencializar essa avaliação mais ética. O tratamento igual aos desiguais não é democrático, nós sabemos disso. E eu tenho, sim, tanto na escola classe, quanto no SED, quanto no CEF, no SEM, a gente sempre tem em cada sala de aula um universo de realidades que a gente precisa lidar. A orientação que eu sempre digo é: faça uso de uma avaliação informal encorajadora. Quando eu procuro saber da vida do meu aluno, das dificuldades dele, da família dele, as equipes fazem muito isso, isso traz muitos elementos para o trabalho desses profissionais. E isso não pode ser usado contra os estudantes, isso tem que ser usado a favor deles. É nesse sentido que eu vejo a avaliação informal. Porque quando a avaliação formal acontece, sabe o que os estudos nos mostram? É que os professores, nós fomos fortemente influenciados pela avaliação informal. E aí a gente usa a avaliação formal para justificar o erro ou o fracasso ou o sucesso daquele estudante. Não vai dar tempo de eu contar aqui, que é uma história meio longa, mas procurem ver depois um estudo realizado no final da década de 60, nos Estados Unidos, chamado Pigmaleão em Sala de Aula. Né? Esse estudo mostra como a influência das percepções que nós docentes temos sobre a turma e sobre os alunos nos induzem a justificar essas influências por meio dos instrumentos avaliativos. É aquela história do grupo de pesquisadores que foi a uma escola, rapidamente, e virou para os professores e disse que a turma A era excelente, que só tinha gênio, que testou o QI de todo mundo, que a B era mediana e que a C era a pior turma que existia, era a escória da escola. No final do ano, os pesquisadores voltaram e os professores justificaram. Aprovação em massa, praticamente, na turma A B foi mediana e a terceira, segundo eles, era a pior turma da escola. Aí sabe o que os pesquisadores falaram? Nós mentimos para vocês.
Nós não sabíamos sequer se tinha menino ou menina na sala. Vocês trabalharam com a representação que nós criamos para os estudantes. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as representações. Quer ver uma delas que filho de pobre não aprende? Isso é mentira, isso é um erro, isso é um crime. Filho de pobre aprende sim. Pode ser que ele precise de outros ajudas, de outros instrumentos para aprender. E nós aqui, muitos de nós somos filhos de pobre sim, e nós conseguimos. Por que eles agora não conseguiriam? E aí, vou entrar numa área que não é muito minha, vocês me perdoem se eu não falar, se eu falar alguma besteira, que eu tenho minha admiração e meu respeito é dobrado ainda para vocês que trabalham com as crianças especiais. Porque só sendo muito especial para ser educador de crianças especiais. E vocês conseguem fazer a diferença. Só que nesse momento, como a própria Edna disse, a mediação, nesse caso, ela pode nem ser por meio do currículo formal. Talvez ela seja para não perder o vínculo com essa criança. Se vocês garantirem, nem que seja um telefonema, já que a criança não acessa a plataforma, ela tem essas dificuldades. Nesse momento, eu vejo que é um momento do afeto, de essas crianças especiais não se sentirem mais excluídas ainda. Sabe, Edna, meu respeito, minha admiração a todos vocês que lidam com essas crianças, que são professores e professoras realmente especiais. E eu imagino, na minha limitação aqui, que eu não entendo muito da área da educação especial, que nesse momento vocês precisam garantir o vínculo, a proximidade, não deixar que eles se sintam esquecidos e abandonados pela escola. Daí se aprendeu o que estava proposto ou não esse ano, segundo para mim é coisa de... não é nesse momento a coisa mais importante, mas é não perder o vínculo afetivo, emocional, a referência com a escola e com os educadores que têm essas crianças incríveis e que, a meu ver, vocês são mais incríveis ainda, porque só um ser humano dotado de uma sensibilidade acima do normal, ele consegue fazer a transposição desse mundo caótico que nós temos para aquele mundo particular de cada criança especial. Nesse momento, é o que eu posso dizer sobre esse tema. Tá? E que prazer estar contigo, Edna. Você também é uma das pessoas que me representa na rede. Obrigada, Eri. Eri, no momento em que você virou o seu celular, a gente perdeu um pouquinho a qualidade do seu áudio. Deixa eu te falar, não fui eu que virei, eu não virei o celular. É porque ligaram no meu celular. Aí, quando alguém liga, acontece isso. Eu vou tentar fazer aqui sem sair e volto, para a gente ver se volta ao normal. Agora já melhorou um pouco. Oi, e agora? Agora tá bom, voltou ao normal. Então tá. Agora eu ouço vocês bem baixinho, mas não é problema de vocês, é realmente que me ligaram na hora. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada, professor Eri. Então, agora, nós temos também, né, agradecemos aí a brilhante participação dos nossos estudantes, né, com os vídeos, mas nós temos também a representatividade de duas mães lá do CF1 de Braslândia, que gravaram vídeos para a gente também, né? Então, a gente vai colocar o primeiro vídeo da mãe Maria Cleuda. Por gentileza, coloca o vídeo para a gente. Meu nome é Maria Cleuda, mãe do aluno Tiago de Souza Júnior, do 7º ano E. O mesmo estuda no Centro de Ensino Fundamental 1 de Braslândia. E estou aqui para falar um pouco sobre avaliação do sistema escolar. No meu entendimento, a avaliação na escola deve ser contínua. Ou seja, todos os dias os alunos devem serem avaliados pelos professores, no sentido de socialização, responsabilidade com as atividades escolares, respeito com os colegas, com os professores, enfim, vivemos em um estado de direitos. Por isso, todos devem cumprir com a sua parte. E é isso. Agradeço aqui pela parceria entre pais e escola. Que legal, hein?
Muito bom. Agora a gente vai ver o vídeo da outra mãe, a mãezinha Gláucia, também lá do CEF1 de Braslândia. Olá, meu nome é Gláucia de Oliveira Souza, sou mãe do aluno Marcos Vinícius, do 9º ano B, do Centro de Ensino Fundamental 1 de Braslândia. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse assunto, pois nada melhor do que os pais para notarem a evolução dos seus filhos nas escolas. Observando o meu filho, vejo que a escola tem se esforçado para garantir a evolução da educação. Meu filho tem demonstrado mais interesse nos estudos, porém, acredito que o ensino mais didático, mais prático e menos teórico pode fazer com que eles aprendam de uma maneira mais ativa, de modo a explorar mais os horizontes das nossas crianças. A minha sugestão seria apenas tentar explorar mais o lado criativo deles, né? Mas, de modo geral, estou muito feliz com o desempenho da escola e dos professores em cuidar da educação do meu filho. Um abraço. Parabenizamos aí a atuação do CEF1 de Braslândia, né? E a mãe elogiando aí os processos avaliativos e deixando a sugestão aí para a gente, né? Trabalhar com a criatividade. O que você acha disso, Eri? Comenta um pouquinho para a gente as falas das mães. Oi, eu perdi um pouco o início da primeira mãe, o nome dela, o outro é a Gláucia, né? É, a Maria Cleuda. Maria Cleuda e Gláucia, tá certo. Muito obrigado também pela participação delas. Quero também falar agora especialmente com vocês de Braslândia, minha primeira regional, quando eu comecei 30 anos atrás, né, em Braslândia, morei também em Braslândia. Braslândia tem uma juventude também muito ativa, né, tem muita gente boa hoje na rede também que veio de Braslândia. Olha, as mães, elas me fizeram aqui pensar numa coisa para além, que também faz parte da avaliação, como a Edna chamou a atenção para a avaliação informal, mas eu gostei da fala dessa mãe. Assim, ninguém melhor que a gente para perceber o desenvolvimento dos filhos, né? É verdade. E olha, não é só conteúdo, não. Eu aqui, na escola classe, quando as crianças não estão comendo determinada legume, verdura, os pais pedem ajuda para a gente faz um trabalho na escola, os meninos passam a comer aquele legume, aquela verdura. A gente tem uma parceria que, olha, historicamente, a escola afastou a comunidade dela. A escola só chamava os pais para falar mal dos filhos. Agora você pensa que coisa louca eu chamar para falar mal da pessoa que aquela pessoa mais ama, que é o filho dela. É burrice. Nós não vamos conseguir nada com isso. O que a gente precisa é fortalecer esses vínculos, e a mãe aí disse uma coisa muito interessante. Olha, eu também sou um educador, por isso que os alunos estão na educação básica. Quando a gente corrige posturas, comportamentos, tom de voz, agressividade, a gente está, sim, sendo educador, é o nosso papel. O que a gente não pode é falar uma coisa e fazer outra, porque aí eles não vão aprender mesmo com a gente. E esse vínculo com as mães, não só no tocante à avaliação, com os pais, com os avós, hoje nós temos uma geração aí quase que criada por avós também, né? Porque os pais muito jovens terceirizaram a paternidade e acabou caindo no colo dos avós e das avós, que a gente vê em muitas reuniões. Mas, independente disso, isso é assunto para outro trabalho, eu penso que a gente não pode perder essas pessoas e a gente também tratá-los com muito respeito. Cada pai, cada mãe que chega na escola, a gente tem que abrir a escola, a gente tem que sentar-se, a gente tem que conversar com eles. Agora isso está acontecendo nos meios remotos, sabe por quê? Eles é que são nossos patrões, eles é que são nossos empregadores, são eles que pagam o nosso salário. Nós devemos prestar um serviço para esse contribuinte aí, e com muita qualidade e respeito. Então, eu sempre que um pai, que uma mãe nos procura, mesmo que ele esteja chateado, alterado,
Nós, educadores e educadoras, nós temos a obrigação de, nesse momento, ser o adulto da relação, de acalmar, de tranquilizar, de acolher, né? Acolher primeiro e depois a gente pode até fazer alguma crítica, alguma observação. O jeito é como fazer. O que as mães estão dizendo servem também de alerta. Que currículo nós estamos trabalhando? É claro que eu não vou dar nota nem ponto para comportamento. Isso não é correto, isso não é adequado. Tirar ponto, tirar nota, não é isso. Nós temos que diferenciar um pouco os processos avaliativos informais dos formais e não deixar os primeiros contaminar o segundo. Porque senão, eu, como um humano que eu sou e que tenho mágoas, tenho sentimentos, eu posso muitas vezes pesar a mão nos meus critérios porque aquele aluno, a família dele não foi muito simpático comigo. Isso acontece, infelizmente, mas só nós, no espaço da formação, discutindo questões como essa, que nós precisamos lembrar que nós somos profissionais. Nós precisamos ser éticos com esses familiares e nós não podemos afastá-los. E lembre sempre, chamar pai e mãe na escola para falar do filho dele, cuidado com o que você vai falar. Nós queremos ganhar esse pai e essa mãe e não perdê-lo. E nós podemos sim dizer das dificuldades ou das fragilidades do filho deles ou da filha deles sem diminuí-los e sem humilhar ninguém, para que a gente não perca esse vínculo que é salutar, né? Eu quero aproveitar também no momento e parabenizar esses intérpretes aí, vocês são fantásticos, ficam aí, não é nos bastidores não, sem vocês a gente não estaria chegando a tanta gente. Parabéns aos intérpretes aí, vocês são incríveis, viu? Obrigado. Isso é verdade, Eri. Eu sempre gosto de elogiar nossos intérpretes, né? É um trabalho que eles estão atuando agora bastante, né? Em todas essas atividades aí via YouTube, e na Ceilândia a gente tem um grupo de peso. Muito obrigada pelo carinho. Eri, a gente está já a 1h36 de live. Eu tenho ainda aqui algumas questões, tem questões em relação à avaliação da universidade, porque nós temos presente também pessoas da Universidade de Brasília, sejam bem-vindos, de outras regionais de ensino, estamos com um público assim bem legal. Tem também questão em relação à avaliação no contexto das escolas militarizadas, mas como são muitas questões, eu queria combinar com você assim, será que daria para a gente responder posteriormente essas questões e enviar para os nossos serviços? O que você acha? Claro, claro. Aí você a gente isso, pode mandar pelo WhatsApp, né? Vamos fazer assim, você me manda essas questões pelo WhatsApp, eu faço um vídeo falando delas e envio o vídeo para vocês. Maravilhoso, muito obrigada, agradecida. E aí, a gente pode, então, já ir para as nossas considerações finais, então, porque as questões do nosso chat serão respondidas num vídeo que nós encaminharemos para vocês posteriormente do nosso querido amigo Eri. Então, para fazer suas considerações finais, eu chamo a nossa pedagoga, Fernanda, do SED 16, da equipe especializada. Bom dia, gente. Estamos caminhando para o final desse encontro, um encontro que com certeza nos inquieta, traz muitas questões, mas também nos abraça, né? Com respostas, mostrando para a gente que é possível e que nós estamos no caminho certo. Então, nós não nos negamos, nós não nos omitimos, né? Nós não lavamos as mãos. E nós estamos aqui trabalhando, atuando para que os estudantes permaneçam e aprendam. Então, eu quero agradecer aqui a generosidade do Eri, quero agradecer a generosidade da Edna, que é uma parceira, né? A generosidade da Val, das intérpretes, das meninas do CRTE. Quero agradecer aqui a minha coordenação, que topou com a gente esse desafio. Acredito que é um marco, né, para o SED 16, essa participação. É aquele que, né, nós lá falamos com os meninos, é aquele que mostrando sua força,
e a QNQ é forte, tem representantes fortes como Xambi e a Maria Eduarda, representando aí os meninos que são lideranças fortes na escola, preocupadas com os colegas e que atuam ali, nos ajudando, inclusive, na busca ativa. Nós temos muitos representantes de turma nos ajudando muito a buscar os colegas, né, naquela perspectiva nossa de nenhum a menos. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, e principalmente a parceria que a gente fez com o CEF 28, a pedagoga Regina Inácio, a psicóloga Fabiana Teixeira, o psicólogo do CEF 30, Edivan, a pedagoga Edna Barroso, do CEF 30. Espero que essa parceria continue, que outros venham a agregar, né? Um trabalho coletivo é isso. São escolas juntas, a Unieb, outras regionais, como o CF1 de Braslândia, muito bem-vindo, e assim a gente vai aprendendo junto. E como é importante que os muros caiam, né? Que a gente não fique cada um ali no seu feudo, naquela sua, nos seus muros fechados, que esses muros caiam e que realmente a gente se comunique. Então, agradeço muito a todos, e deixo aqui uma frase do Guimarães Rosa, mineiro como eu, né, que eu gosto muito e que me faz refletir sempre em relação também à avaliação. O real não se dispõe nem na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. É isso. O real, ele se dispõe no meio da travessia. É no meio da travessia do ensinar e aprender que nós podemos perceber o que nós precisamos ressignificar, reorientar, reorganizar e reaprender. Muito obrigada a todos, um grande abraço. Vocês são 10. Nós que agradecemos sua contribuição. Você é a mentora dessa atividade, dessa manhã, você iniciou esse pensamento, desse trabalho, e nós te agradecemos, viu, Fernanda? Um grande beijo para você. Vamos ouvir as considerações finais da coordenadora Rosane. Muito obrigada por essa oportunidade, professor Eri, pelas suas palavras, né? Ao longo aqui da nossa conversa, fui vendo os comentários e eu percebi o quanto as pessoas são gratas pelas suas palavras. Fernandinha, sou apaixonada pela forma como você abraça a educação. Professora Edna, a conheci pelas redes sociais, mas também já estou encantada. Então, muito obrigada a todas as escolas que participaram aqui conosco, os CEFs 28 e 30, CEF1 de Braslândia, escola, inclusive, da qual eu fiz parte nos 2 últimos anos, eu vim de lá, então, sou apaixonada pelo trabalho que é feito lá, pela a diretora Alessandra, a vice Isabel, né, e toda a equipe pedagógica. Então, assim, muito obrigada mesmo, de fato, muito do que foi falado até aqui, nós temos muito que refletir, né? Sobretudo sobre compreender o papel da avaliação, né? Enquanto instrumento para diagnosticar a situação da aprendizagem, de modo que ela possa subsidiar a tomada de decisões para a melhoria da qualidade da aprendizagem do educando. Então, nos processos avaliativos também vale ressaltar a importância do afeto, né? Acho que as falas aqui das mães, dos alunos, dos demais profissionais calham muito nisso. E não é só no afeto enquanto sentimento, no sentido afetivo da palavra, né? Mas também na representação do verbo afetar, porque nós podemos afetar positivamente ou não os nossos alunos ao longo desse processo, né? Então, a avaliação ela é um processo dinâmico, acontece o tempo todo, deve ser inclusiva, como o professor Eri bem colocou, e, antes de tudo, deve ser um ato democrático. Muito obrigada por essa manhã de muita aprendizagem. Um abraço. Parabéns, Rosane. Muito obrigada pela sua contribuição na nossa atividade de hoje. Vamos ouvir as considerações finais do professor Saulo, coordenador.
o áudio. Temos que ligar o áudio. Opa, desculpa, pessoal. Então, gente, eu queria agradecer pela riqueza desse momento, né? Queria agradecer pela enorme contribuição que os colegas deram nessa manhã, né? Por tudo que a gente aprendeu junto aqui, por tudo que a gente construiu. São momentos, assim, que dão sentido, né? Ao nosso trabalho, dão sentido essa grande família, né? Que é a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu queria agradecer especialmente, né, as minhas valiosas colegas aí do 716, a professora Fernanda, a professora Rose, que é meu primeiro ano, né, na coordenação pedagógica, e elas têm sido fundamentais, a professora Dalva, né, elas têm sido fundamentais aí nesse meu processo de aprendizado, né, eu tenho aprendido muito com todo mundo da equipe, né, mas especialmente elas têm me ajudado muito, a Alessandra também, minha colega de coordenação, e ao professor Eri, né, por tudo aí que ele contribuiu com a gente nessa manhã. Um abraço a todos e muita gratidão aí pelo trabalho. Nós quem agradecemos sua participação, viu, professor Saulo? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Vamos ouvir agora as considerações finais da Edna Barroso, do CEF30. Então, Eri, eu sou normalista e eu sou pedagoga, então eu preciso fazer uma síntese, né? Que é assim que eu vou aprendendo e que eu aprendi a ensinar. Eu acho que essa manhã trouxe para a gente ideias, e não ideias descoladas da prática, ideias que podem enriquecer a nossa prática na sala de aula, a nossa prática na escola. Para além da sala de aula, a escola hoje ela é muito complexa, porque o sucesso da escola, que é a inclusão, traz problemas e traz desafios que não havia quando ela era excludente. E é bom que ela seja desafiadora, que ela seja cada vez mais inclusiva, né? Que ela traga mais desafios, porque ninguém cresce na paz dos cemitérios, né? A gente cresce nesse movimento vivo, cotidiano, e que nos coloca situações que a gente tem que superar, aperfeiçoar e melhorar. Então, a minha síntese a avaliação não é instrumento, não é procedimento, não é um ato apenas. A avaliação é processo. E a avaliação, para ela ser formativa, ela tem que ter como características ser solidária, ser inclusiva, ser ética, ser amorosa, ser encorajadora, e ela tem também que ter uma face técnica dela ser didático-pedagógica, que a gente não esqueça isso, que isso não é ser tecnicista. A gente pode dominar as técnicas a favor da humanização e a favor de um ensino e de uma educação, mais do que um ensino melhor. Então, acho que o Eri hoje trouxe todos esses elementos para a gente pensar, né, desse processo muito complexo que é avaliar, e que a gente pode, claro, a cada dia, tendo um ano, um dia, ou 20, ou 30 de secretaria, ou de educação, ou como professor, como profissional, ainda aprender. E também eu acho que outra coisa importante que ele trouxe, que eu gostaria de apresentar aqui, é a importância do protagonismo estudantil, da parceria com as famílias, que hoje são mediadores também, da questão de que a escola sozinha, ela não faz tudo, ela precisa da ajuda das instâncias, ela precisa da parceria do nível intermediário, que é regional, e do nível central, que é o que a gente chama de secretaria, porque e também da sociedade civil de modo geral. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa de ter essas pessoas juntas, todo mundo segurando a mão de todo mundo, especialmente nesse momento. Para concluir, eu queria trazer um pouco de um grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Eu acho que ele sintetiza muito o que é ser um profissional da educação e o que é ser gente nesse mundo, por vezes caótico, mas que é tão bom, é muito bom viver, é muito bom estar na educação, é muito bom estar na escola, é muito bom ter emprego, é muito bom ter estabilidade, é muito bom ser servidor público, nesse momento em que tudo isso é desconstruído e colocado à prova. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim, em cada lago,
a lua toda brilha, porque Alta vive. Um abraço a todos que participaram conosco desse momento e que venham outros e dias melhores virão. Muito bom ouvir você. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, professora Edna. Agora nós vamos ouvir as considerações finais do nosso querido Eri. Obrigado. Obrigado, Val. Parabéns você também aí pela mediação. A Val é uma jornalista excelente. Olha, eu quero mais uma vez agradecer. Vocês sabem que a gente está numa correria muito grande. Eu tenho tentado atender o máximo possível, nem sempre é possível. Eu quero registrar que o nosso grupo de pesquisa tem um blog chamado GEPA, né? Que é o grupo GEP de pato A, GEPA, coloca lá, avaliação educacional GEPA, que você encontra, nós temos textos, nós temos artigos, nós temos muitas questões da avaliação que vocês podem acessar. Obrigado a cada um dos meus colegas que me antecederam, dos jovens que participaram, da comunidade, obrigado a todos. Eu encerro também lembrando, né, de uma frase muito forte e muito importante, que muita gente não percebeu o risco que nós estamos correndo nesse momento. Paulo Freire diz que educar é educar-se na prática da liberdade. As nossas liberdades estão ameaçadas. Esse discurso de fim de estabilidade, de terceirizações, isso daí é para pôr em risco a liberdade de ensinar e aprender. Olha, isso é muito sério, precisamos todos nos mobilizar. Professores e professoras autônomos precisam de estabilidade. Ou vocês já imaginaram a cada governo que entrar, demitir professores e professoras porque não estão comungando com a ideologia político-partidária deles? Isso não é uma política de Estado, isso é uma política de governo e perigosa. Educar é educar-se na prática da liberdade. Fiquemos atentos, estão querendo tirar nossa liberdade. Obrigado e parabéns a todos pelo evento. Nós que agradecemos a sua contribuição riquíssima nessa manhã, no nosso trabalho, e eu queria dizer que o que é necessário nesse momento é nós aproveitarmos esse tempo, esse novo tempo, para adquirir habilidades e competências para essa educação do século XXI. E para isso a gente precisa romper paradigmas. E será um ato revolucionário se conseguirmos fazer bom uso desse tempo de adversidade no nosso desenvolvimento adulto, contribuindo para que os nossos processos coletivos nas nossas unidades de ensino ganhem um destaque nesse tempo, né? Nós precisamos fazer isso. E é com esse intuito que os serviços de apoio nas unidades de ensino estão trabalhando. Agradecemos a participação de todos vocês nessa manhã e que vocês tenham uma excelente tarde, um final de semana abençoado. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Não esqueçam de dar o like no nosso vídeo, hein? Cadê o joinha aí para o vídeo? Vamos colocar também aqui no nosso canal o vídeo do Eri, que ele vai gravar para a gente, respondendo os questionamentos do chat. Então, você vai poder acessar posteriormente. Então, deixa o nosso like aí e um beijo para todos, em nome da Unidade Regional de Educação Básica da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. Tchau!